que bonitinho. Vamos dar coquinha pro meu amorzinho. Mãe, não pode dar isso pro neném. Ah, não pode? Ah, meu amor, você ouviu a mamãe, não pode. Então vamos ter que ficar só no sorvetinho. Mas mãe, sorvete também não pode. O quê? Agora nem sorvete pode mais? É a recomendação do pediatra dele, não pode dar nada de doce porque faz mal. Tá bom, tá bom. Só quando for maiorzinho. Já entendi, tá bom. Agora que ela foi embora, meu amor, bora chupar uma rapadura, vamos, meu amorzinho. Bom, se você já viu essa cena acontecer, tá na hora de entender de uma vez por toda por que não se deve dar açúcar para bebês menores de 2 anos de idade. Bom, o Ministério da Saúde lançou em 2019 um guia alimentar para as crianças brasileiras menores de 2 anos de idade. E uma das orientações que estava nesse guia começou a gerar um pouco de revolta das pessoas, um pouco de furdunço, um pouco de rebuliço, que é que o açúcar não deve ser oferecido para crianças menores de 2 anos de idade. Aí você pode falar: ah, eu sabia, o açúcar é o vilão da alimentação. Calma, galera. Respira, não pira. Primeiro, é importante a gente entender que tipo de açúcar que a gente está falando. Existem diversos alimentos que possuem açúcar na sua composição naturalmente, que são considerados saudáveis, que são as frutas, os vegetais, os legumes. Esse tipo de açúcar aí tá liberado para a criançada. As crianças, elas podem e devem ter contato com esse tipo de alimento. O açúcar que deve ser evitado na alimentação das crianças menores de 2 anos de idade são os açúcares adicionados aos alimentos, como por exemplo o açúcar branco, o açúcar cristal, até o mesmo demerara, o mascavo, açúcar de coco, xarope de milho, mel, melado, rapadura, tudo isso não está liberado não. Ah, e também não pode ser oferecido para as crianças alimentos que têm adição de açúcar na formulação, como alimentos industrializados em geral, bolacha, suco de caixinha, bolo, biscoitinho, todas essas coisas pronto tem açúcar adicionado, também não é legal de dar. E eu sei que eu tô sendo repetitiva aqui, porque eu vou falar isso várias vezes, mas o açúcar, ele não é um super vilão não. Tudo depende, na verdade, da quantidade que a gente consome, assim como todos os outros alimentos, sendo que cada alimento tem a sua quantidade ótima para ser consumido. Bom, mas então por que vem a pergunta? Por que criança abaixo de 2 anos não pode comer nada na dica de açúcar, só aqueles naturalmente presentes em frutas e vegetais? Vamos lá, existem alguns motivos para essa recomendação. O primeiro grande motivo é para o desenvolvimento do paladar. Nessa idade a criança está desenvolvendo seu paladar, e vale lembrar que existem 5 tipos de sabores que a gente sabe até agora, né? Doce, salgado, ácido, amargo e o umami. Muita gente tem dúvidas sobre o que pode ser esse umami aí, e pode ser que você não tenha mesmo aprendido na escola, porque ele é uma coisa que foi descoberto relativamente recentemente, né? Foi lá por volta dos anos 2000, quando os cientistas eles identificaram receptores na nossa língua que detectam esse sabor. E umami nada mais é do que uma palavra japonesa que significa gosto saboroso ou gosto agradável, porque ele é mais do que só um sabor identificável. Ele é a harmonia de todos os sabores do prato. É a combinação de determinados ingredientes. Ao caminhão. É a combinação de determinados ingredientes que acaba intensificando o sabor e deixando a nossa comida mais saborosa. E a molécula que representa o umami, né, aquilo que vai ser reconhecido pelo receptor na língua, é o glutamato. E existem vários alimentos que contêm naturalmente o glutamato, como tomate, molho de soja. Eu sabia mais um, mas eu esqueci. Mas enfim, vai aparecer na tela. Lembra lá no vídeo do MasterChef que eu falei como que funciona a fisiologia por trás da percepção dos sabores na nossa língua? E como essa informação é traduzida e entendida pelo nosso cérebro? Eu vou deixar o link aqui no card para vocês irem lá ver, tá? É o minuto 18 e 25 que eu falo isso. Vai lá conferir. Bom, mas voltando aqui aos bebês. Os bebês, eles nascem naturalmente com uma preferência pelo sabor doce. E também aliado a isso, diversos estudos mostram que a exposição repetida a determinado sabor é a chave para preferência.
Ou seja, isso significa que quanto mais doce uma criança comer, mais preferência pelo sabor doce ela vai ter. E aí, meus amores, que entra o problema. Quando a gente come uma fruta, por exemplo, a gente sente aquele docinho, mas a gente não sente só o docinho, a gente sente outros sabores que estão ali naquela fruta, como acidez, um possível amargo, uma astringente. Mas se a gente adiciona açúcar nessa fruta, o açúcar ele acaba mascarando esses outros sabores. Então ele mascara o amargo, mascara o ácido e aí reduz a nossa percepção desses outros sabores, fica predominando o açúcar. E por isso que fica mais difícil da criança desenvolver um paladar para alimentos diferentes do açúcar, né? Como ácido, amargo. Ela sempre vai preferir consumir algo bem docinho, com bastante açúcar. E a ideia de não oferecer alimentos com adição de açúcar para crianças tão pequenas não vem exatamente de uma proibição, né? Não quer dizer, por exemplo, que a criança vai ficar doente. A ideia é justamente auxiliar para que essa criança desenvolva um paladar mais variado, que aceite outros tipos de sabores e com isso vai evitar que a criança rejeite alimentos como vegetais, frutas, verduras, legumes. Inclusive, lembra o que a gente comentou, que quanto maior a exposição a um determinado sabor, maior a chance da pessoa preferir esse sabor? Lembra disso? Então, isso também vale para legumes e verduras. Quanto maior a exposição a esses alimentos, maior a chance da criança gostar desse tipo de alimento. Ou seja, o objetivo por trás disso tudo é basicamente aumentar as chances dessas crianças se tornarem adultos com uma alimentação mais variada, mais saudável, mais in natura. Você conhece aquele adulto que detesta coisinha verde no prato, que tem aquele paladar mais infantil? Você conhece alguém assim? Pois é, eu vou aproveitar aqui esse momento para mandar um beijo pro meu amigo Tuco, que é esse tipo de pessoa. Tuco, toma vergonha na sua cara, começa logo a comer vegetais, isso vai fazer muito bem para você. Bom, o segundo motivo para não dar açúcar para crianças menores de 2 anos de idade é relacionado à obesidade e sobrepeso infantil e também na idade adulta. Porque assim, só falar que não comer açúcar vai auxiliar no desenvolvimento do paladar da criança, talvez não faça entender qual que é o verdadeiro problema. O problema real é a obesidade, que quase triplicou entre a década de 70 para cá. E a Organização Mundial da Saúde aponta como um dos principais problemas de saúde pública. E o açúcar, meus caros, tem sido apontado como um dos grandes protagonistas dessa história. Estudos mostram que o consumo precoce de açúcar, ele vai aumentar as chances de ganho de peso excessivo durante a infância e as crianças que já têm sobrepeso têm maior chance de ter obesidade na vida adulta. E a gente sabe por meio de estudos clínicos muito bem conduzidos que a obesidade ele é um dos fatores que aumenta o risco para doenças do coração, doenças de hipertensão e até mesmo diabetes, que por sua vez pode levar a outros problemas sérios de saúde como insuficiência renal, cegueira, amputação de membros inferiores, derrame. É só desgraça. Isso, minha gente, são dados científicos. Eu não tô dizendo que todo gordo tem isso ou que todo magro não tem isso. Eu tô falando que isso aumenta a probabilidade desses tipos de doenças e que é o tal fator ambiental que algumas doenças têm chances de aparecer. E saiba que os nossos sistemas de saúde ao redor do mundo sabem disso, por isso que existem tantas campanhas para conscientização para alimentação mais saudável, hábitos mais saudáveis, porque isso todo ano gera os sistemas de saúde a terem gastos gigantescos com essas doenças que podem ser evitadas. Ou o risco dessas doenças pode ser diminuído. Mas, como eu falei, é claro que a obesidade tem diversos outros fatores, mas o açúcar ele já foi identificado como o principal determinante para a obesidade em crianças e adolescentes. E, em particular, as bebidas açucaradas como refrigerantes, néctares e até o suco de caixinha, eles aparecem como as principais fontes de açúcar na alimentação infantil. Então, meus amores, só resumindo aqui, diminuir a exposição ao açúcar e aumentar a aceitação de alimentos mais saudáveis, in natura, desde a infância, é uma forma de aumentar a chance das crianças terem hábitos de vida mais saudáveis na vida adulta. E assim termos uma sociedade mais saudável no futuro.
E tem um terceiro motivo também que não pode ficar de fora, que é que o consumo de açúcar ele pode dar cárie. O consumo excessivo de açúcar faz com que uma bactéria que causa a cárie, ela domina a boca, porque ela adora açúcar. E aí aumenta o risco para desenvolver a cárie. Especialmente se a higiene bucal, né, que é escovar os dentes, passar o fio dental com frequência, né, isso não for feito corretamente, porque a gente sabe, né, que isso é mais difícil de acontecer em criancinhas pequenas e até mesmo adolescentes. E a cárie pode parecer algo bobo e simples, mas saiba que um dente cariado não tratado, ele pode causar vários problemas de saúde oral, evoluindo para possivelmente doenças mais graves. Então tem que ficar de olho nisso aí. Então, meus amores, bora convencer os tios, os avós, os amigos teimosos que não pode colocar açúcar no leite, adicionar açúcar no suco da criançada, beleza? Não pode dar docinho, não pode dar sobremesa. Acredite, a criança que nunca comeu isso não vai sentir falta. Se elas já estiverem acostumadas com o sabor natural dos alimentos, elas não vão acostumar com esse docinho extra. E não tem como sentir falta de alguma coisa que ela não conhece, né? Agora, se você sente falta frequentemente de um docinho extra, fica a dica aí. Talvez seja interessante tentar reeducar o seu próprio paladar. Comece reduzindo os doces, provando outros sabores diversos, substituindo alimentos cheios de açúcar. Você vai ver que você vai conseguir também. Ah, e uma última coisa que não pode faltar aqui é sobre o mel, né? Muita gente pode perguntar, e o mel? Por que não pode dar? Bom, o mel possui em sua composição riquíssima em açúcar, que leva a esse sabor extremamente doce, né? E só por isso já justifica você não dar o mel para criança. Mas tem um motivo a mais. No mel, há risco de contaminação por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que é a bactéria associada ao botulismo, uma doença que pode ser fatal. Mas calma, calma, que não precisa ter medo de comer mel. O perigo do botulismo, ele afeta principalmente bebês com menos de 1 ano de idade. E por quê? Bom, o mel, ele tem muito açúcar, muito açúcar. Então, quanto mais açúcar, menor a quantidade de água livre nesse produto. E as bactérias, elas precisam de água livre para poder sobreviver e se reproduzir. Então as bactérias normalmente não sobrevivem no mel. Por isso que o mel dura bastante tempo. Mas alguns tipos de bactérias têm uma estratégia muito inteligente, deveras. Essas bactérias, elas formam esporos. Esporos são como se fosse uma semente da bactéria, que fica ali naquele produto e ó, dura por muito tempo. E isso acontece basicamente quando elas se veem ameaçadas, né? Elas se veem sem disponibilidade de nutriente, sem disponibilidade de água ou alguma temperatura muito elevada. Aí isso ativa uma coisinha lá na bactéria que ela começa a produzir esporos. Simplificando bastante, é um tipo de camada que protege a bactéria. E aí quando ela tá nessa forma de esporo, ela tá ali bem quietinha, dormente, ela diminui a sua atividade, é como se ela estivesse ali hibernando, só esperando o ambiente voltar a ficar favorável. E aí quando o ambiente volta a ficar favorável, esse esporo germina, como se fosse uma semente mesmo. Aí ele vai absorvendo água, incha, rompe aquela camadinha que estava protegendo e o resultado disso é uma bactéria livre, leve e solta, pronta para se reproduzir, se multiplicar e produzir toxinas. E isso é basicamente o que acontece com o mel. Se o mel por acaso está ali contaminado com esporos da bactéria Clostridium botulinum, quando o bebezinho consumir o mel, a bactéria vai acordar nesse ambiente favorável, que no caso é o intestino do bebê, vai voltar a seu metabolismo normal e vai começar a produzir a toxina. E essa toxina que vai levar ao aparecimento do botulismo, que pode ser fatal. Isso só acontece nos bebês porque eles ainda não têm uma microbiota desenvolvida, que é aquelas bactérias que ficam ali, que moram ali naturalmente. Adultos têm uma microbiota muito mais desenvolvida, mas o bebezinho ainda não. Então, como não tem as nossas bactérias naturais boas para proteger esse intestino, essa bactéria má que vai liberar essas toxinas vai ver ali um lugar tranquilo para se desenvolver e vai se multiplicar de boa. Por isso que o mel pode fazer mal para os bebês, mas não é inofensivo para adultos, porque a gente tem nossas bactérias nos protegendo. Mas ó, consumo com moderação, tá? O mel ainda é um alimento extremamente rico em açúcar e engorda, tá? Bom, pessoal, todos os links de todas as informações que eu falei aqui nesse vídeo vão estar na descrição, não deixa de ir lá conferir. E se você chegou até aqui nesse vídeo, digita aí nos comentários:
hashtag melzinho na chupeta, que a gente vai saber que você assistiu todo o vídeo e vai deixar um belo coração no seu comentário. E pessoal, já clica nesse like e para de ser teimoso. Bora desenvolver esse paladar de criança que é feio, um cavalão aí com quase meio século de idade, não querendo comer nada vegetal, tá bom? É isso, beijo, tchau! Ok, eu como avó, só falta o cabelo branco. Meu Deus. Meu Deus. O que a gente não faz? O que a gente não faz pela ciência? Sou uma ótima atriz.